Hello galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falarei sobre mais uma edição da Shonen Jump, a edição 29. Estamos tendo, né, na verdade, uma leva de novos mangás, fora também os cancelados. Que no caso são 4, né, mangás novos que estão chegando e 4 mangás que estão saindo. Nessa edição específica tem a primeira estreia dessa leva que tá tendo. E também, semana passada tivemos o primeiro cancelado. Essa semana teremos o segundo. Espero que você deixe o seu like, vou comentar tudo isso e muito mais durante esse vídeo. Antes de qualquer coisa, esse vídeo tá saindo bem mais tarde do que normalmente sai, porque isso aqui já é a toca da edição anterior, que era pra ter saído semana passada. Pra compensar, essa semana ainda terá a toca da edição mais recente. Então, essa semana terá a edição 29 e depois vai ter o vídeo da edição 30. Então, já fiquem aí ligados pra você não perder esses próximos vídeos. Mas enfim, na capa da revista tivemos um mangá novo, né, o Harukaze Mount, que é um mangá de beisebol, mangá de esporte, né? A revista agora tá se empenhando bastante em colocar alguns mangás de esporte, quer realmente empacar um mangá de sucesso nesse gênero. Então, tá saindo aí o Embers e agora tá entrando o Harukaze Mount. O Embers não foi cancelado nessa edição, só pra você ficar tranquilo, né, quem gosta da obra, mas independente disso, a obra vai ser cancelada. De qualquer forma, o Harukaze Mount é a estreia. As páginas coloridas tivemos o Kill Blue e o Akane Banashi. Nessa edição não teve capítulo do mangá One Piece. Tomoshima no Orte, ele continua sendo não ranqueado ainda. Só a partir da próxima edição, se não me engane, ele vai ser ranqueado. Também temos o Holy Dragon, que não é ranqueado, né, é só na versão digital. E temos o Hunter x Hunter, que é mangá NA. Nessa edição, tivemos aí no total 13 mangás ranqueados. Na última posição foi o mangá cancelado, o Seedcraft. O mangá não tinha nada de acrescentar mais, né? Inclusive, só dando um comentário aqui sobre o que eu achei da obra em si, né? Eu acho que a obra foi, de certa forma, um pouco fraca, né? O autor, ele já lançou uma obra antes, né? Uma obra até de sucesso, não diria um grande sucesso, mas uma obra que conseguiu fazer uma certa popularidade, que foi o We Never Learn, que ele foi lançado alguns tempos atrás, foi encerrado já, e agora ele lançou, foi mais uma vez com esse mesmo gênero. Não sei se antes dessas duas obras ele já lançava obras desse gênero, ou realmente ele foi nesse tipo porque fez sucesso com o Neverland. Mas com o Seedcraft acabou não dando certo. A obra não foi tão cativante. Eu acho que os personagens foram muito superficiais, de certa forma, né? A obra por si só, o final também foi, de certa forma, um pouco amargo, né? Eu já esperava que fosse algo meio assim, porque a obra é cancelada, então o autor não tinha o que fazer. Então, de qualquer forma aconteceu, mas eu acho que mesmo assim o autor poderia ter dado um jeitinho, né? Quando eu tô falando aqui a questão de finalizar, fechar algum casal, coisa assim do tipo, né? Que normalmente romances tem que fechar dessa forma. Mas eu não me importo tanto porque a obra foi cancelada. Mas eu acho que dava pra ter um jeitinho. Enfim, a obra foi cancelada, vamos ver se o autor vai voltar. E se voltar, se vai ser pra Shonen Jump, né? Porque agora com o cancelamento, por mais que o autor já tenha feito uma obra de sucesso, isso não é garantia que a obra vai fazer sucesso, né? Uma nova obra. Agora, será que o autor vai voltar para o Shonen Jump? Ou ele vai se aventurar em alguma outra revista? Pode ser a Jump Plus, ou pode ser alguma revista mensal, como a Jump Square, ou enfim, vamos ver. De qualquer forma, na 12ª posição temos o Binocense, que é um mangá que já tá praticamente cancelado, né? Acredito que na edição 31 será o final do mangá, porque a edição 30 já vai ser o Embers. Já tô adiantando aqui pra vocês. Inclusive, eu vou adiantando logo, né? Falar sobre o Embers, porque esses dois mangás não tem muito pra se falar. Embers na próxima edição, já deixando aqui que o mangá vai ser cancelado. Essa edição essa que já saiu, né? Então já saiu o último capítulo de Embers. Eu vou comentar mais sobre ele na próxima edição, pra não ficar falando as mesmas coisas daqui e no próximo vídeo, que vai ser nessa mesma semana, então não vou ficar repetindo as mesmas coisas. E agora o Nice Prison, ele ficou na 11ª posição, e aqui eu preciso destacar uns pontos, porque se eu não me engano é a segunda toque do mangá, e o negócio tá bem decepcionante ao meu ver, porque o mangá, assim como eu falei, antes do mangá receber a sua primeira posição em toque, eu falei que se o mangá ele começasse já em posições muito baixas, já era um sinal muito negativo, e foi dito e feito, o mangá tá aqui as últimas posições e só tá se salvando porque os outros vão ser cancelados. Isso é um fato. Então eu acredito que saindo esses mangás cancelados, Nice Prison vai herdar as últimas posições. E se o Tomoshima no Orte ele não tomar cuidado, ele vai ser mais um deles também. Os dois vão ficar revezando as últimas posições. Então vamos ver como é que vai ficar, né? Por enquanto ele tá aqui, uma posição um pouco mais alta, mas se salvando porque tem outros mangás em situações mais piores do que ele. Então o Nice Prison, ao meu ver, dando a minha opinião bem sincera, eu fiz um vídeo falando sobre as primeiras impressões, né? Eu já falei que não gostei. Isso é só sobre o primeiro capítulo, mas agora eu continuei lendo, né? Logicamente, mas continua igual, ou até pior de certa forma. A obra não tem nenhum carisma, nem nada, nenhum personagem interessante. Todos os personagens são bem aleatórios. A obra parece que anda e não sai do lugar. Então
na minha opinião, Last Prison não permaneceria na revista, né? Mas eu não sou um editor na Jump, eu não trabalho na Jump, eu não entendo tanto do mercado quanto os próprios editores da Jump. Vamos ver como é que vai ficar lá, né? Também a popularidade, como é que tá a aceitação. Eu não sei como é que o público aceitou Last Prison, mas vendo essas posições em trocas, que já é a segunda, se não me engano, e posições baixas, eu não acredito que o mangá vai se sair tão bem. Então, veremos nas próximas edições, né? Na posição 10 temos o Delusive Samurai. Inclusive, o mangá tá em posições mais medianas, sem muita alteração. Não tem muito que a gente poder falar sobre esse mangá, né? Temos a nona posição, que é o Shinobi Goto, a mesma coisa, a mesma situação. O mangá, apesar disso, tem vendas até, eu não diria boas, mas o mangá vem mostrar os resultados. Lentamente, como já havia falado algumas vezes, mas continua mostrando esses pequenos resultados. O Rimaten, ele ficou na posição 8, também é a mesma situação. Acho que Shinobi Goto e Rimaten estão andando lado a lado em questão de popularidade, em crescimento e tudo mais. Os mangás estão, de certa forma, meio que de mãos dadas ao crescimento, né? Mas é a mesma situação do que Shinobi Goto, né? Não cresce tanto, mas pelo menos mostra algum resultado. A posição 7 temos o Kyoshi-kun, que, se não me engano, na edição anterior ele recebeu a primeira posição. Na edição anterior ele recebeu a capa, né? E já recebeu uma primeira posição também, se não me engano. Mostra que a revista está empenhando em dar destaque pro mangá, né? Um volume novo saindo recentemente. As vendas, espero realmente que continue crescendo cada vez mais. Kyoshi-kun é um mangá que eu gosto, né? De certa forma. Não é algo tão maravilhoso, mas eu gosto. Espero realmente que a obra consiga evoluir bem. Tô bem ansioso para ver o que vai acontecer depois desse arco atual, porque sinceramente esse arco atual tá com muita cara de batalha final, de arco final, coisa assim do tipo. E o álbum não tem nem 50 capítulos, se tem é algo bem pouco. Então o mangá de Kyoshi-kun tá com essa cara realmente que o autor já tá querendo fechar alguma coisa. Não sei, não acho que o autor tá fazendo isso porque os editores estão pressionando ele para fechar a história, para terminar. Não acho que seja por esse motivo, porque senão o mangá nem teria recebido capa, nem teria recebido página colorida, nem teria recebido posições altas. Eu acho que estaria lá nas últimas posições, o que não é o caso. Então eu acredito que o autor, ao finalizar esse arco, ele só vai abrir, quem sabe, novas fronteiras aí, quem sabe expandir mais o universo. Não sei, aí isso é teorias minhas, né? Mas enfim, que eu, pelo menos, eu vejo que o mangá tá querendo trabalhar bastante, né? O autor tá querendo trabalhar bastante com o crescimento dessa obra, tanto em popularidade quanto até na própria construção de mundo. A sexta posição é o Aonohaku, continua fazendo sucesso, né? Logo vai chegar no capítulo 200, então vamos esperar mais novidades. A posição 5 é o No Exorcist, que sinceramente um arco que eu acho que já deu, né? Não sei, eu acho que as coisas que estão se caminhando aí, o autor está aprendendo um pouquinho a questão do romance, né? Tentando botar isso, tentando até fazer com isso se encaixe com a história da ação e tudo mais. Não sei explicar direito, mas eu sei que o autor está juntando esses dois pontos. Eu acho que algumas coisas são até legais, outras nem tanto. Mas eu acho que esses últimos capítulos, algumas coisas me incomodaram um pouco. No Exorcist, pelo menos, continua em publicação. Não cresce tanto, não tem tanta popularidade. Cheguei até a comentar em alguma edição, não lembro qual, que do Exorcist está se encaminhando para ser um novo Yozakura Family. É um mangá que não tem popularidade suficiente para fazer grande sucesso, mas também não é um fracasso a ponto de ser cancelado. Ele tá nesse meio. É um mangá que só tá vivendo, só tá sobrevivendo. Talvez não consiga sair disso. A não ser que quando vier mais divulgações, quando vier, quem sabe, um futuro anúncio de anime, que se for o mesmo caso de Yozakura Family, não vai vir tão cedo, porque o Yozakura Family saiu um anime depois do volume 20, pra falar a verdade. Praticamente no arco final da obra, o anime estreou, né? Porque o anúncio veio um pouquinho antes. Se for o mesmo caso no Exorcist seja tão extenso quanto o Yozakura Family, né, que foi em torno de 230 capítulos aproximadamente, vou ver se vai ser o mesmo caso, mas eu acredito que não tem como a gente teorizar, tanto que alguns fãs já estão querendo bastante que a obra tenha um anime já, mas logicamente isso não é motivo suficiente, porque não adianta só os fãs quererem, um estúdio realmente tem que ver potencial, porque exige dinheiro, exige staff, exige muita coisa por trás de um anime, então tem que realmente ter certeza, será que isso vai ser lucrativo ou só vai causar prejuízo? Vamos ver como é que vai ficar, né? Estarei analisando qualquer novidade. Mas na quarta posição temos o Roboko, sem muita informação para se falar, continua sobrevivendo e é o mínimo que o mangá consegue fazer. E agora a terceira posição foi o Witchwatch, que no momento que eu tô gravando esse vídeo, o anime continua em publicação, né, até então, se não me engane. Então, vamos continuar acompanhando mais, porque a obra continua aí, de certa forma. É um mangá que é até popular, mas né, não diria que é algo tão grande assim. A segunda posição é o Sakamoto 2, que também continua fazendo sucesso. Volume mais recente vendendo até bem, né? É a mesma coisa de sempre
sem muita alteração. E a primeira posição é o Madan Witch, que continua sendo uma das grandes promessas, né, desses últimos lançamentos. Então é nítido que as primeiras posições serão frequentes. Não diria que toda semana, mas eu acho que o mangá merece receber as primeiras posições com mais frequências. Então essa edição foi o caso, né? Veremos nas próximas seguintes. Mas enfim, na próxima edição teremos a segunda estreia de mangás dessa leva, né? Essa edição foi o Harukaze Mount. E na próxima edição teremos o Kaede Gami, que inclusive já saiu, né? Pra quem não sabe, porque já falei isso muitas vezes, a edição 30 já saiu. Teremos páginas coloridas para o Harukaze Mount, para o Blue Box e para o Nui Exorcist. Isso aí na próxima edição. Acompanhe o vídeo para você não perder, né? Lembrando, o vídeo vai sair ainda essa semana, então já ativa as notificações, se inscreve para você não perder. E é isso, obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.